Glória a Deus. Irmãos, eu já vou para o momento da palavra. Amém? Amém. Podemos? Amém. No final a gente recolhe a nossa generosidade aqui. Então, William e Luana, fiquem preparados que no final... Mas você pode ficar aí, se você quiser, até o fim do culto, intercedendo para que as pessoas sejam generosas. Dá tempo de se interceder. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os domingos um casal querido está ficando na porta. Pode bater palma, porque isso é vitória mesmo. Na semana passada nós tivemos, já foi o Júnior com a Marcela, Amanda com o Júnior também. Júnior é o que não falta nessa igreja. Hoje é o William com a Luana Manzoni. Quem já foi também o Val com a Andrea, já foram. Nós temos uma lista imensa de casais que se disporam a servir. E eu estou muito contente com isso. E o serviço deles é completo. É barba, cabelo e bigode, meus irmãos. Está com sede? Nem precisa levantar. Acene com a mão que o irmão vai lá, pega água para você. Está com sono? Quer tomar um café? Temos café. Acena. Falou, William, pode pegar um café para mim, por gentileza? Luana, você pode fazer isso para mim? Que eles vão fazer com muito carinho. Eu estou certo disso. E é bom que a gente deixe o ambiente mais controlado, né? Sem tanta movimentação. Meus irmãos, eu quero abrir a Bíblia, quero ir para o momento da palavra com vocês, abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Vamos lá. Antes de fazer a leitura de Lucas, capítulo 6, eu quero fazer uma introdução com vocês, porque hoje eu quero falar com muito amor no coração, quero falar à igreja, quero falar a mim mesmo sobre aceitar a Jesus, ser parecido com Jesus. E apesar de eu ter esse meu jeito um pouco mais doce, mais manso, de falar mais calmo, né? Não há mais simples, talvez, não há simplicidade alguma em servir a Jesus. Não há simplicidade alguma em aceitar a Jesus. Para falar a verdade, isso é extremamente complexo. E tem uma música do Daniel Alencar que eu adoro, que a música fala simples como Jesus. Eu canto essa música com o meu coração, mas quando eu termino eu falo, não tem nada simples em servir Jesus. Como que simplesmente eu vou parecer Jesus? Vocês já leram o texto onde Jesus faz milagre? Vocês já leram o mesmo texto que eu leio quando Jesus foi crucificado? É difícil falar, vamos ser simples como Jesus, né? Se fosse simples nas roupas, talvez eu acerte. Coloca uma roupa meio mulamba ali, um cabelo maiorzinho. Talvez eu seja mais parecido com Jesus assim, mas ser parecido com Jesus no quesito filho, no quesito irmão, no quesito Deus, que amou cada um de nós de uma maneira sobrenatural, não é tão simples. Vocês concordam comigo? Faz sentido ou eu tô maluco? Ou vocês acham muito simples ser parecido com Jesus? Todo domingo você vem aqui e fala, é muito fácil ser parecido com Jesus. Todo momento que dá vontade de explodir, você fala, é muito fácil ser com Jesus, eu vou tranquilo. E a gente, no meio da igreja, no nosso meio evangélico, a gente tem algumas máximas que a gente sempre fala, inclusive no fim de culto. Nós falamos, creia no Senhor Jesus Cristo. Nós falamos, receba Cristo como seu Salvador pessoal. Nós perguntamos, alguém dentre vós, ou se quiser ser mais simples, algum de vocês quer aceitar a Jesus? E essas três frases são extremamente poderosas. As duas primeiras a gente extrai quase que literalmente do texto. Agora, quando falamos aceitar Jesus, a gente está parafraseando essas duas anteriores.
porque não existe essa na Bíblia de você precisa aceitar Jesus. Mas é a linguagem que a gente encontrou de falar, você precisa se render a Jesus. Então, mas como normalmente, e nem todos nós, né? Alguns de nós, e eu me incluo nessa, a gente é um pouco preguiçoso espiritualmente, a gente acaba simplificando tudo muito. Então, aceitar Jesus, às vezes, é levantar as mãos, é vir aqui, receber uma oração. E tem irmão que gosta tanto que todo mês vem aqui aceitar Jesus, ou toda semana manda uma mensagem que precisa aceitar Jesus novamente. E a gente acaba simplificando um pouco as coisas. Eu estava lendo um livro do Tozer, pregador daqueles muito velhos, que aparecia em todos os livros de estudo bíblico, e ele falava que, graças a Deus, nem todas as coisas são vida ou morte. Às vezes a gente acredita que tudo é tudo ou nada. A gente acredita que tudo é ou vida ou morte, mas não. Graças a Deus, não. Se fosse para dar um exemplo, entrar no mar sem uma bússola, alguém para te ajudar a navegar, talvez seja um caminho de morte. Querer atravessar a floresta amazônica sem um guia nativo que conheça aquele lugar, talvez seja um convite para a morte. Mas nem tudo na nossa vida é questão de vida ou morte. Mas aceitar a Jesus é. Aceitar Jesus é uma questão de vida ou morte. É como entrar em um mar sem uma bússola, é como entrar na floresta amazônica achando que você vai conseguir comer das coisas por lá e andar tranquilamente. Talvez a maioria de nós não passe 3 dias na floresta amazônica. Vai ver uma fruta bonita, vai comer, pá, morreu, tinha veneno. Ouviu um barulho, não deu tempo. Alguém comeu você. Entrou no mar na primeira onda, não sabia para onde ia, bateu em um coral de pedra, em um coral ou em pedras. Algumas coisas estão no limite, é vida ou morte. Nem todas. Escolher um emprego, escolher uma faculdade, escolher com quem você vai casar, talvez seja um inferno, mas não é morte. Ou talvez seja o paraíso também, aqui em terra, mas não é questão de vida ou morte. Mas aceitar a Jesus é uma questão de vida ou morte. Só que a gente simplifica muito aceitar Jesus. O apóstolo João, na sua carta, em 1 João, capítulo 4, versículo 17, parte B, fala assim: segundo ele é, somos nós também neste mundo. Aceitar Jesus é ser segundo ele é. Não é recebê-lo no seu coração, não é receber uma oração. Aceitar a Jesus é ser segundo ele é. Ser simplesmente como Jesus. Aí você fala, você acabou de dizer que não é simples e não é mesmo. Agora a gente vai entrar na leitura de Lucas 6. Amém? Amém. Podemos? Amém. Foi ok a introdução? Tá bom, então vamos entrar. Lucas capítulo 6. Deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui, perdão, gente. Lucas capítulo 6, verso 27. Vamos comigo? Isso aqui é o Sermão da Montanha, né? Normalmente a gente está acostumado a ler o Sermão da Montanha e as sessões do Sermão da Montanha é em Mateus. Hoje a gente vai ler um pedaço dessa sessão em Lucas, tá bom? Jesus numa planície, falando para muitas pessoas, sendo simples como ele era. Amém? Verso 27 diz assim: digo-vos, porém... Vou dar um passo atrás, tá? Antes disso, Jesus fala sobre bênçãos e ais. Você pode pesquisar lá na sua Bíblia depois. Ele fala um pouco de uma lógica, de uma inversão de lógica divina. Enquanto nós achamos que as coisas são A, Jesus inverte e fala que é B. Mas ele fala disso um pouco antes, de uma forma divina. Então a gente acha que tem que batalhar muito para a bênção vir, e Jesus vai lá e fala que a bênção vem porque Deus é bom. Então ele fica invertendo algumas coisas para a gente entender qual que é a lógica do reino de Deus. Aqui ele vai inverter algumas lógicas também, mas ele vai inverter a lógica em uma questão interrelacional, entre eu e você. Fala eu e você, meu inimigo.
Vamos ler? Verso 27. Digo-vos, porém, a vós que ouvis, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Tem muito texto na Bíblia que nos incomoda muito, e a gente tenta ser simples como Jesus e um discípulo de Jesus. E a ideia de ser um discípulo é de seguir os mesmos passos. Aí Jesus, em um pronunciamento, fala: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Jesus já começa pregando bem pesado nesse pedaço. Para falar a verdade, o que a gente queria ouvir é Jesus falando: ignorem seus inimigos. Bloqueiem no WhatsApp, no Instagram. Atravessem a rua para os seus inimigos. Mas ele diz: amai vossos inimigos. A gente até queria ouvir: trate bem quem torce por você. Mas não é o que Jesus está falando em Lucas 6. É mais ou menos como fazer comprar um bolo na Rosa Lu e levar para o seu vizinho, que sempre chama a polícia para você. É o que Jesus está falando. Amar, e sem veneno, tá? Porque eu vi que estava uma moda aí na internet de envenenar bolo. É só comprar o bolo e levar para o seu vizinho que você menos gosta. É mais ou menos o que Jesus está falando. Amai os vossos inimigos. É quase chamar para o churrasco a pessoa que você mais detesta na vida. Amai os vossos inimigos. Não é isso que ele está falando, estou dando um exemplo. No verso 28, Jesus diz: bendizei os que vos maldizem. Falem bem daqueles que falam mal de você. Quem está falando isso é o Marquinhos? Não, eu estou lendo o que Jesus disse em uma sessão específica do Sermão do Monte. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ore por aqueles que inventam inverdades. Orem por aqueles que falam coisas indevidas a respeito de você. Isso aqui não acontece conosco. Jesus está dando um aviso para eles. Que eles tinham esse problema. Não é um problema atual. Nem da nossa igreja, nem do mundo, nem nos trabalhos. E esse versículo é difícil, porque a gente sempre tem uma resposta na língua para todas as coisas. Esse versículo é muito difícil, mas Jesus inverte quando ele diz: quando alguém xingar você, em vez de buzinar e gritar vai com Deus com uma grande ironia, que a gente fala, não, seu abençoado, com um toque de humor, a gente diz o que a gente quer dizer usando uma palavra que a Bíblia autoriza. Seu filho tá tacando fogo na sua casa, você fala, esse menino é uma bênção. Você queria falar que ele era um encapetado, mas você está proibido internamente de falar isso, então você troca as palavras, usa do humor. Mas Jesus não está pedindo para usar do humor. Ele está perguntando como que é o seu coração. Lucas, capítulo 6, é um termômetro para que eu e você possamos descobrir se nós estamos sendo parecidos com Jesus. Lucas 6 é para descobrir se somos discípulos de Jesus. Para descobrir se os caminhos de Jesus são os nossos. Se as palavras de Jesus são as nossas. Se os pensamentos de Jesus são os nossos pensamentos. Jesus manda aqui realmente abençoar e ainda orar. Imagina alguém que invente uma mentira sobre você e a sua reação é dobrar os joelhos e orar por aquela pessoa. E falar, Senhor, abençoa aquela pessoa que tem estragado o meu nome. Sem humor. Sem mentira no coração. E sem sarcasmo. Se Jesus está pedindo, eu acredito que é possível. E é exatamente o que Ele está pedindo para nós fazermos. Senhor, abençoe essas pessoas, Pai. Parece impossível, né? Mas fica pior. Verso 29. Ao que te ferir numa face, esse aqui é famoso, né? Famoso que a gente já ouviu falar, nunca ninguém fez.
Nem eu. Famoso porque sou um pregador da palavra e já li esse texto inúmeras vezes. Mas o verso 29 diz: ao que ferir-lhe uma face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Aqui Jesus já entra em um nível um pouco mais radical, ele vai piorando. É como se ele dissesse assim: se alguém tomar o seu celular, e a gente sabe que tem muito furto de celular, se alguém tomar o seu celular, dê também o carregador. Corra na sua casa e pegue uma capinha, para ir com capinha também. Tem alguns irmãos que colecionam capinhas, né? Então, entrega a senha junto do banco. Fala, pera, não passei a senha. É engraçado porque é radical. E é quase impossível de colocar isso na prática. Se nós não andarmos no mesmo caminho que Jesus. Se ainda for nossa a vontade que impera nas nossas vidas. Brincadeiras à parte, o que Jesus está pedindo é que a gente não viva numa lógica de vingança. É que a gente não seja dominado pelo espírito de revidar. Esse versículo não é natural. Vocês concordam comigo? Não é natural. Pensa em mim e em você como um animal. O que um animal faz quando ele é acuado? Ele reage. Porque isso é natural. O que Jesus está pedindo para a gente fazer é algo que é sobrenatural. É para que a gente pare de pensar como homens e mulheres carnais e passemos a pensar como homens e mulheres espirituais. E essa é a parte que parece que é impossível. Podemos continuar? Estão em pé? Está tudo bem? Verso 30. Dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Esse aqui é complicado. Porque sempre tem um amigo que pede emprestado e não devolve. Sempre tem. Às vezes ele pede um boné, uma camiseta que ele achou bonita, um tênis para ele ir numa festa. Às vezes ele pede dinheiro. E ele sempre esquece por algum motivo que a gente não sabe. Ele sempre esquece de devolver. Eu lembro que na minha adolescência, eu sempre tive muito esse espírito de emprestar. E na periferia, como você não tem acesso a tantas coisas, é até comum emprestar, porque você tem um tênis, eu tenho outro. Eu não tenho dois, eu tenho um, mas você tem um que eu posso revezar. Me empresta o seu, eu te empresto o meu, a gente vai para festa com tênis diferentes. Na minha adolescência, isso era extremamente comum, extremamente comum. Inclusive, hoje, quando eu cheguei aqui, o Enzo falou, tio Marquinhos, me mostraram umas fotos e uns vídeos seus de 18 anos atrás. Eu falei, Enzo, quem te mostrou isso? Ele falou, você estava no carnaval em Diadema. O boné que eu estava não era meu, era emprestado. Eu falei, eu lembro desse dia, Enzo. Era na casa da sua tia, inclusive, Enzo, sua prima. Ele falou, tio, você estava ruim, né? Eu falei, não, ela estava bom, ruim eu tô hoje. É comum emprestar e é comum não receber de volta. E Jesus está falando aqui que a todo que te pedir e ao que tomar o que não é teu, exclusivamente o ladrão, não tornes a pedir. E eu não sei por que Jesus escreveu isso daqui. Mas ele escreveu. Ele escreveu não, ele falou. A gente pode levar isso aqui ao pé da letra e fazer exatamente o que Jesus está fazendo. Mas sempre tem uma lição naquilo que Jesus está falando. E Jesus está falando, não crie mágoas no seu coração.
Não crie expectativa de que as pessoas vão fazer conforme aquilo que você esperava. Elas não vão. Inclusive, você não vai agir conforme as pessoas esperam. Você não vai suprir as expectativas do outro. Um dia você empresta, um dia você é o que está pegando emprestado e às vezes você não devolve. Às vezes você é quem toma, às vezes você é quem é tomado, e Jesus está dizendo isso daqui para que a gente não crie expectativa alguma sobre aquilo que o outro está fazendo. Para que o nosso coração não se encha de mágoa contra os nossos irmãos. Porque ele começa falando para que ele começa falando para que nós amemos os nossos inimigos. Vamos continuar? Inclusive, se alguém tiver um guarda-chuva que eu emprestei, meus irmãos, ainda há tempo de devolver. Ainda há tempo. Se você pegou algo na sua mãe, uma tapuér, ainda há tempo de devolver. Sua mãe te perguntando, cadê aquela tapuér? Você fala, não sei. Está lá no seu armário, lavada. Bonitinha. Ainda há tempo. Verso 31, meus irmãos. Vamos comigo. Quem está com Bíblia, quem está com celular, quem está acompanhando no telão aí. Como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Eu tô lendo a Bíblia difícil mesmo, tá, irmão? Essa que eu gosto de ler. Mas vocês sabem que versículo é esse, né? Faz para o outro o que você quer que façam para você. Esse é o versículo. Façam aos outros o que gostaria que fizesse com você. Parece simples, né? Parece bem simples, mas não é. Se você gostaria que alguém falasse com paciência com você, o que você deve fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer? Falar com... Se você não gosta que as pessoas furem fila, o que você deve fazer? Obrigado. Você tá... A gente enxerga isso daqui como uma regra de ouro, às vezes, né? E se a gente for sincero, a gente vai descobrir que boa parte do que a gente chama de problema espiritual, na verdade, é só um pouco falta de educação. E de ouvir aquilo que Jesus pediu pra gente fazer. Vamos continuar? Trinta e 34. E, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Vou ler mais uma vez. E, se amardes, estou dando uma resumida, os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aos que os amam. Essa é fácil, né? É fácil, mas é um dedo na ferida aqui, porque amar quem nos ama é fácil. Até o pior pecador faz isso, é o que está escrito. Emprestar esperando receber de volta, todo mundo faz. Quando eu empresto para minha mãe, e às vezes ela nem precisa de dinheiro, ela pede emprestado para me testar, como filho. Eu estou muito ciente disso. Ela fala, filho, você tem R$200? Ai de mim se eu falar que eu não tenho. E ela sabe que eu sei que ela vai devolver, então é muito fácil emprestar para minha mãe. É muito fácil amar a minha mãe, é muito fácil amar a Thalita. É muito fácil amar a Thalita. Difícil é a Thalita me amar, e ela se esforça. Toda semana ela se esforça, mas amar a Thalita é muito fácil. Amar o meu filho é muito fácil. Sabe o que é difícil, meus irmãos? Subir uns 2 ou 3 versículos e amar quem fala mal de nós. Amar aquele que não devolveu. Amar aquele que quer o nosso mal. E a gente pode escolher não amar, inclusive. Porque tudo é uma escolha.
inclusive não escolher. Mas se a gente acreditar que o que Jesus está dizendo não é uma orientação de vida ou uma sugestão, e sim um caminho para um discipulado e um conhecimento, um caminho para viver algo que é sobrenatural, e às vezes a gente acha que viver sobrenatural é ver milagre. A gente acha que viver sobrenatural é ver um braço crescer, é ver o nosso time ganhar. Sobrenatural, né, Marcelo? É ver dinheiro cair na nossa conta, sobrenatural. Sobrenatural é amar os nossos inimigos. Porque isso não é natural. Sobrenatural é dar a outra face. Isso não é natural, é sobrenatural. O cristão, ele pode ter um amor que é contábil, né? Quem está em empresa aí sabe que o contábil fica fazendo conta. E o nosso amor contábil fala sobre saldos, né? Aqui eu tenho saldo para gastar amor, aqui eu não tenho saldo para gastar amor. E se é o meu inimigo, é negativo. Com certeza não tenho saldo para gastar amor aqui. Se é minha mãe, tem saldo sobrando. A gente vai baixando um pouquinho, né? O amigo da escola. E Jesus fala que não existe recompensa nenhuma. Não existe recompensa nenhuma em amar aqueles que nos amam. Na prática, existe recompensa. Não existe recompensa sobrenatural. Recompensa natural a gente tem. Se eu amo quem me ama, recebo amor, dou amor, e é um ciclo maravilhoso. Amar é bom, não é bom? E ser amado é bom? É melhor ainda. Mas amar quem não nos ama e fazer o bem sem esperar retorno, isso é aceitar a Cristo de verdade. Isso é aceitar a Cristo de verdade. Vamos para o 35? Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes. Não é porque eu não espero que você não deve devolver. Eu estou sem expectativa, mas você pode suprir minha expectativa facilmente. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Então Jesus diz que amar quem nos ama, vamos fazer bonito aqui, não tem e não nos dará recompensa. Fala, amar quem nos ama, não trará recompensas. É Jesus falando. O Cristo. É o homem pelo qual nós nos reunimos aqui, tá bom? Estou lendo as palavras dele. Ele diz que não há recompensa. Qualquer um faz isso. É o que Jesus diz. Agora no verso 35 ele fala, amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Enquanto não há recompensa em amar quem nos ama, fazer o bem ao inimigo nos garante um galardão. Que para quem não está familiarizado com o termo, é uma recompensa, um tesouro. E isso é sobrenatural. Porque o galardão nós inclusive receberemos na glória. Mas enquanto não chegamos na glória, existem muitos inimigos que estão sendo convertidos a amigos. Porque muitas pessoas, de forma sobrenatural, estão ouvindo as palavras de Jesus. Tem muito inimigo virando amigo, porque alguém está ouvindo as palavras de Jesus e colocando em prática. E esse receberá um galardão. Aí você pode dizer consigo mesmo, estou tranquilo de galardão. Eu não quero esse galardão, não. Esse tesouro eu não quero. Obrigado, Jesus. Aí eu volto alguns passos e digo, você pode olhar para o texto de Jesus e achar que isso é uma sugestão de vida, algum tipo de filosofia. Você pode achar que isso que Jesus está falando é um convite para uma vida um pouco melhor. Você pode achar que o Cristo está falando são apenas sugestões.
ou você pode acreditar que esse homem é Deus, e o que sai da boca dele não é nenhuma palavra vã. O que sai da boca dele é ordem, progresso e vida. Vamos para o 36? Sede, pois, esse é o último, tá? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse aqui é o resumo de tudo. Esse é o resumo de tudo. O 36 finaliza a sessão do amar aos inimigos. E Jesus também já falou do amor ao próximo, quando ele fala aos outros sobre a parábola do bom. Quando Jesus fala aos outros da parábola do bom. Will, café para todos. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, ele fala sobre amor ao próximo. De repente, em Lucas capítulo 6, Jesus pega uma sessão para falar de amor ao inimigo. Então nós temos o próximo e nós temos o inimigo, em pontas opostas. Em pontas opostas. Nos dias de hoje, é fácil encontrar quem é o próximo e quem é o nosso inimigo. Você pode ser uma pessoa radical, mas entre o próximo e o nosso inimigo tem um meio também, né? Aquele que não fede nem cheira, né? Você dá oi, mas você não quer levar na sua casa. Você suporta às vezes, mas não chega a ser o seu inimigo. É igual no futebol, né, Márcio? Tem uns times que dá para assistir e não torcer contra. Tem uns que você quer que morra. O jogador quebre a perna. Os famosos derbys. Derby o nome? Derby, Júnior? Eu sou bom de futebol. Eu sou muito ruim de futebol, gente. Sou muito ruim, sem nada de futebol. Mas tem os nossos próximos, que é um time que você até fala, não, esse time aqui, pô, tamo junto, torço por ele. Tem os seus inimigos mortais, que eu não sei dizer, tipo Brasil e Argentina, esse eu sei. Que nem sei se é mais, mas já foi em algum momento. Corinthians, eu não sei quem é o inimigo mortal, mas deve ter um. Palmeiras é o inimigo mortal do Corinthians. Estou dando um exemplo de próximos. Mas no meio tem o Santos, que ninguém tá nem aí. Ah, pô, o Neymar joga no Santos. Eu até vou assistir se precisar. Um jogo do Palmeiras, jamais. Do Santos dá pra ir. Fluminense, se for de outro estado, então, mais fácil. Jesus começa falando de amor ao próximo, depois ele está falando de amor aos inimigos. Ele faz essa separação para poder dizer que não há separação. Ele coloca em 2 pontos uma coisa que é um ponto só. Nós devemos amar os nossos próximos, os nossos inimigos e aqueles que estão no meio. E quando nós lemos o versículo 36, sede, pois, misericordiosos como também é, eu digo que isso é um resumo para tirar um peso um pouco das nossas costas. Quando Jesus desfere esse discurso para aquela multidão, o que Jesus está falando? O caminho que vocês devem seguir é o caminho de ser parecido comigo. Sede misericordiosos, como o meu Pai é misericordioso. Do jeito que o meu Pai é, vocês devem ser. E sabe quem ama os seus inimigos? O meu Pai. Inclusive, todos nós aqui um dia já fomos inimigos de Deus. E de inimigos de Deus passamos a ser amigos de Deus. Pela reconciliação de Cristo Jesus naquela cruz. Porque o Filho de Deus ouviu todas as palavras de seu Pai. E ele não tomou como sugestão, ele colocou em prática, ele foi viver aquilo. E ele levou até as últimas consequências. E ele fez discípulos. Depois de poucos meses ali, estava lá Estevão, e nós estudamos isso na terça-feira. Estava lá Estevão, sendo apedrejado pelos seus inimigos, que eram seus inimigos na visão deles. Para Estevão não havia inimigo, porque quando ele tomava uma pedrada, ele olhava para o céu e ele dizia, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Estevão olha para o céu, vê céu aberto e a destra de Deus Pai
O filho que não tomou como sugestão nenhuma palavra de seu pai. Eu posso pegar o Pedro, que é o meu filho, e dizer: Pedrinho, eu sugiro que você não coloque o dedo na tomada, mas a vida é sua. Se você colocar o dedo da tomada, talvez um choquezinho. Eu posso fazer sugestões para ele e não obrigá-lo a nada. Mas se ele for um filho, como Jesus foi um filho, cada palavra da minha boca vai ser observada no coração dele. E se eu sou discípulo de Jesus e amigo de Deus, não mais inimigo, cada palavra do discurso de Jesus tem que ter um efeito prático na minha vida. Para que, de uma vez por todas, eu aceite Jesus. E aceitar Jesus é muito complexo. Por que é complexo? Porque Jesus fica invertendo as ordens das coisas. Quem me bateu tem que apanhar. E Jesus falou que não é assim. Ele está errado. Ele nunca veio aqui em Americanópolis. Nunca roubaram a moto dele com uma arma na cabeça. Então eu olho para o texto de Jesus e eu levo em observância ao meu coração que o que ele está falando não é uma sugestão. Ele está dando o caminho para que eu o siga e o aceite. E volto ao início da pregação, para que eu aceite como Senhor da minha vida, para que eu aceite como Salvador da minha vida. Então o teste dessa aceitação está em várias partes da Bíblia, mas Lucas capítulo 6 é um bom termômetro. Fala comigo, um bom termômetro. Então aqui a gente consegue medir o quanto eu já aceitei de Jesus. Eu posso pegar a Bíblia e dar uma separada e falar: isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E esse termômetro vai ficar... Você pode não aceitar nenhuma e o termômetro vai ficar em um lugar só, ou você pode aceitar tudo e ele vai ficar em outro lugar, que é o lugar sobrenatural. Que é o lugar onde eu acredito que todos nós queremos viver, e é por isso que nós estamos aqui em um domingo frio de manhãzinha. Se bem que aqui não está frio, está muito quente, pelo calor dos nossos irmãos. E Jesus, ele fala, e até parece que é muito pesado, mas quando ele termina esse sermão, ele tira todo o peso e nos dá uma promessa. Fala, promessa. Sabe uma coisa boa para segurar as pessoas? Promessa. Tem gente que não sai do trabalho porque recebeu uma promessa, que no ano que vem vai ter um aumento. Então você chega em casa cansado, você xinga para sua esposa que você não aguenta mais aquele inferno daquele lugar, e a tua esposa faz uma pergunta óbvia: por que você não sai? Porque me prometeram que no ano que vem vou aumentar meu salário, vou mudar meu cargo. Hoje o Pedro acordou, ele não me deu bom dia. Ele falou: papai, a gente vai jogar xadrez à noite? Ele não deu bom dia. Eu falei: a gente vai, porque o papai prometeu ontem. Pedro não sabe jogar xadrez, tá, meus irmãos? Mas ele viu o tabuleiro lá, ele quer jogar. E uma promessa vai sustentar ele até o fim do nosso dia. Uma promessa que ele vai jogar xadrez com o papai dele. E tem gente que está no trabalho porque recebeu uma promessa de que vai receber um aumento. E tem gente que está em relacionamento porque recebeu uma promessa de que a pessoa vai mudar. Não. Te bati ontem, amanhã eu não te bato. Você foi ontem, eu vou mudar. Te traí ontem, amanhã eu não te traio. Eu vou mudar. E às vezes a gente se apega com promessa. E eu estou dando promessas boas e promessas ruins. Para te exemplificar que a gente fica apegado às promessas. Não ficamos? Promessa de que amanhã vai ser melhor. Já falaram isso para você? Amanhã vai ser melhor? Aguenta firme? E a gente aguenta firme, porque a gente é apegado com promessa. E sabe quem acaba de nos dar uma promessa aqui nesse texto? Jesus. Mas não é uma promessa vazia. E não é uma promessa de qualquer um, porque Deus não mente. Não é uma promessa que tem apenas como finalidade e objetivo nos sustentar num dia ruim.
é a promessa que vai salvar as nossas vidas. Se você observar o que eu falo, você será salvo. Essa é a promessa. Se você fizer como o Filho fez, você também será filho. Se você me aceitar como Senhor e Salvador, e a minha palavra for a tua palavra, o meu caminho for o teu caminho, o meu pensamento for o teu pensamento, viveremos o sobrenatural. E essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa do nosso Deus. E ele termina falando sobre isso. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom até para os ingratos e maus. Aí eu levanto a mão, ingrato e mau, eu tô doido para ser chamado de filho, todos os dias. Eu tô doido para receber um galardão, porque eu tenho obedecido à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, como pessoas que levantam a mão para dizer que são discípulos e discípulas de Jesus, deveríamos ter os mesmos anseios. E nós vamos errar, hein, meus irmãos? Nós vamos cobrar nossas dívidas, alguém vai nos bater, a gente vai chutar. Às vezes o comportamento natural vai se sobressair. Alguém bateu, você, opa, automático. Mas a promessa, meus irmãos, é que ele é bom até para os ingratos e maus. E essa promessa me sustenta, assim como a promessa que eu fiz ao meu filho, assim como as promessas que são feitas para nós todos os dias das nossas vidas. Promessa de que depois desse governo vai ter um governo melhor. E eu te digo, não vai. Não vai. Não saia da sua casa cedo, não trabalhe, não empreenda, não viva uma vida correta para ver. Sede, pois, misericordiosos, como o Pai de vocês, como também o vosso Pai é misericordioso. Para a gente finalizar, meus irmãos, para eu bater o meu tempo aqui, que horas? 11h17? Meu Deus. Depois vocês batem uma foto, a gente vai mandar para o nosso pastor. Eu falar, fiquei sem o que falar, acabou cedo. Mas ainda tenho tempo de recolher nossa generosidade aqui e cantar uma música para a gente se despedir em alegria, amém? Mas eu tô alegre, apesar dessa porrada de Jesus aqui, eu tô alegre. Vocês estão alegres? Amém. Todo dia uma chance. Quinta-feira eu peguei sobre isso. Todo dia uma chance. Todo dia uma chance de fazer diferente. Isso é verdade. Todo esse texto aqui está falando que quem experimenta a graça de Deus deve estender a mesma graça. Eu era inimigo de Deus e hoje sou amigo. Uma graça divina recaiu sobre a minha vida e eu reparto, eu distribuo essa graça. E se a gente for ler esse mesmo texto em Mateus, e a gente já falou várias vezes que os textos são semelhantes, Mateus termina falando, sede perfeito como Deus é perfeito. Sabe o que é perfeito? Ouvir a voz de Deus e colocar em prática. É perfeito. Aí você fala, não, perfeito é não ter falhas. Ele sabe que a gente vai ter falhas, inclusive ele falou que ele vai ser bom para quem é mau e ingrato. Mas não mau e ingrato o tempo todo. Então, aceitar a Cristo, para a gente fazer um link ao começo e terminarmos, é aceitar também várias outras coisas. É aceitar a sua lógica de inversões. É aceitar o seu estilo de vida, desse texto sagrado que ele expõe claramente. É aceitar que os amigos de Jesus agora vão ser os meus amigos. É aceitar que os inimigos de Jesus são os meus inimigos, e eu não estou falando de pessoas, mas também pode ser. É aceitar que os caminhos de Jesus vão ser os meus caminhos, então quando eu digo que eu aceito Jesus, é isso que eu estou aceitando. Aceitar Jesus é aceitar a mesma rejeição que Jesus foi colocado em prova, aceitar a rejeição que ele teve, isso é aceitar Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar a sua cruz também. Isso é aceitar a Jesus. E para finalizar, aceitar Jesus é aceitar que o futuro de cada um de nós vai ser igual ao de Jesus. Nós iremos para a glória. Alguns com mais galardões que outros, né? Porque conseguimos ouvir um pouco mais e colocar um pouco mais em prática.
Então, aceitar Jesus não é vir aqui, meus irmãos, e pedir uma oração. É um processo diário de submissão e obediência e alegria. É um chamado que vai nos incomodar, mas ele vai nos transformar de homens naturais, homens e mulheres naturais, para homens e mulheres sobrenaturais. E o maior consolo e alegria que podemos ter nos nossos corações é esse. Quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?